Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia. A reforma tributária promete acabar com o acúmulo de impostos ao longo da cadeia produtiva e dar fôlego à competitividade industrial brasileira. O cronograma de transição gradual até 2033 exige planejamento estratégico imediato. Entenda nesta reportagem a dinâmica da virada tributária, os produtos mais afetados e como o mercado de consumo deve reagir, impulsionado por uma nova era de transparência fiscal, em que o cidadão, finalmente, vai saber o valor exato dos impostos embutidos em cada compra. De olho no futuro, esta empresa que produz 350 toneladas de pó de cacau por mês em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas, já está programando mudar de endereço. A nova indústria vai produzir 3 vezes mais. Eficiência tributária é algo que todo empresário busca dentro da lei para se fazer, mas a reforma ela simplifica. Só de simplificar ela já ajuda bastante. A partir do momento que você traz todo mundo para uma mesma base de tributação, a coisa muda de figura. Pense, por exemplo, que é o nosso caso, nós temos uma indústria que está fomentando um cultivo de cacau em Minas Gerais, mas a gente depende da maioria do cacau ainda que vem de fora do estado. Então hoje, teoricamente, a minha indústria é menos competitiva do que as indústrias que estão próximas da plantação de cacau. Dessa forma, a gente vai ter um nivelamento da concorrência. Simplificar. Essa é a essência da reforma tributária. Mas como isso vai funcionar na prática? O novo sistema substitui os impostos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um modelo IVA dual, dividido em 2 tributos. A CBS, que é federal, uma contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é um imposto sobre bens e serviços estadual e municipal. A reforma tributária vai ser a maior revolução na economia brasileira desde o Plano Real, que é de 1994. Então nós estamos falando no grande salto aí da economia brasileira depois de 30 anos. As vantagens da reforma tributária, elas não são só para a indústria, elas são para a economia brasileira como um todo, que isso é ganho de renda para a população brasileira. A transição da reforma tributária foi estruturada de forma gradual. Em 2026, inicia-se a fase de testes, obrigatória com alíquotas reduzidas de IBS e CBS. A partir de 2027, os impostos federais PIS e COFINS são extintos, seguidos pela redução progressiva do ICMS e ISS entre 2029 e 2032. Em 2033, o sistema de IVA dual entra em vigor integralmente, projetando uma alíquota padrão estimada em 26,5%. A gente brinca que vai ser uma transição dolorosa, mas pode ser uma transição de grandes oportunidades para aquelas empresas que conseguirem se adequar, que conseguirem se profissionalizar na gestão da empresa. Não vai ter muito mais espaço para a gente ter empresas com administrações amadoras, digamos assim, sem um controle correto, por exemplo, das compras, sem um controle correto dos gastos, a compra com documento fiscal, com nota fiscal. Nesse período de transição da reforma tributária, com regras novas, essa indústria de cosméticos preferiu contratar o escritório de contabilidade. A expectativa para a gente estar adaptado até o início do ano que vem, já funcionando com essa nova regra que está sendo implantada. A expectativa é que melhore o custo final dos produtos, mas ainda a gente está muito apreensivo como que vai ser implantada, como que vai ser cobrado. O acúmulo de impostos ao longo da cadeia produtiva gera um efeito cascata, que encarece o produto nacional e prejudica a competitividade da indústria. Hoje, as empresas que operam em vários estados, elas têm que conhecer a legislação do ICMS de 27 estados. E essas legislações são extremamente complexas. Os regulamentos costumam ter 600, 800 artigos, tá? E agora as empresas vão precisar conhecer um regulamento apenas e se basear em uma legislação. Ao tributar mais os produtos do que os serviços, nós tributamos mais o que os mais pobres compram com mais peso no seu orçamento e desoneramos
os serviços que são mais usados pelos ricos. O ganho de competitividade e a eficiência vão trazer mais crescimento econômico e isso vai se traduzir em renda maior para a população brasileira. No novo modelo, as empresas pagam imposto apenas sobre o valor que adicionam ao produto. Toda taxa paga na compra de insumos vira um crédito tributário usado para abater o imposto devido na hora da venda. Ele é um sistema que cada tributo que eu recolho na fase de produção, ele gera um crédito para quando eu der saída na operação seguinte. Só que eu só vou ter direito a esse crédito, que vai gerar para mim um abatimento no meu imposto seguinte, se eu tiver o correto controle e a correta compra desse produto. Então é muito importante que as empresas pensem numa gestão profissional do seu dia a dia e da sua administração. Então esse período de transição ele vai ser um período decisivo para a gente saber se as empresas vão conseguir ultrapassar, né, esse vale aí da adaptação. Embora o aproveitamento de créditos reduza a carga tributária, esta indústria de eletrodomésticos em Belo Horizonte demonstra preocupação com o encurtamento do prazo para o pagamento dos impostos. Como ponto negativo, eu acho que a indústria vai perdendo o fluxo de caixa, porque hoje a gente tem um prazo aí de até 30 dias para pagamento de imposto. E com a reforma tributária a gente vai ter uma redução aí no prazo de pagamento, né? No cenário que a gente tem taxa de juros tão alta, né? 30 dias para pagamento de impostos é muito importante. Já nesta indústria de embutido de carne suína e derivados de frango, os alimentos in natura entraram na lista de alíquota reduzida, novidade comemorada pelo setor. Então, frango, porco, boi, ela entra com uma alíquota zero, que isso é positivo, acaba chegando com o consumidor lá na frente com um preço menor. Mas os embutidos como salsicha, presunto e linguiça ficaram fora do desconto e pagam alíquota cheia. A gente tem uma perspectiva aí de 27,96%, 98% arredondado, e isso vai chegar na conta para o consumidor final. Além disso, muitos desses produtos industrializados são uma proteína do dia a dia, principalmente para a classe C e D. Então a gente pensa na proteína como hambúrgueres, como salsicha, isso é a proteína que às vezes chega na mesa da pessoa mais humilde. E isso vai ser tarifado na maior peso possível. O setor de esquadrias de alumínio para a construção civil também demonstra cautela diante da expectativa do aumento nas alíquotas. A esquadria de alumínio vai ficar mais cara para o construtor. O elevador vai ficar mais caro para o construtor, o concreto e o aço vão ficar mais caro para o construtor. Será que o apartamento também não vai ficar mais caro para o consumidor final? E com certeza vai aumentar o custo da construção da construtora para me contratar. Embora divida opiniões, inclusive por não contemplar todos os setores, a reforma é vista por especialistas como um avanço significativo para a economia do país. A nossa estrutura tributária vai estar muito alinhada, ou muito mais alinhada, com o que se faz no resto do mundo, sabe? Sempre vai ter gente que vai falar, mas a carga tributária vai seguir alta. Sim, ela vai seguir alta, mas ela vai seguir muito mais racional, muito mais simples, muito mais automatizada, com muito mais transparência. E, portanto, essa reforma vai ser um aliado importante do sistema produtivo, sabe? Essa é uma boa notícia. Outro grande ganho desta virada é a transparência fiscal. O consumidor vai poder conferir na nota fiscal quanto realmente paga de imposto por cada produto. A população também conhecer o que vai ser recolhido e aí com o novo sistema ela vai ter de fato consciência de qual que é a carga tributária incidente naquela produção, ela consegue saber o que ela está pagando de tributo, o que ela está dando de contribuição por meio do pagamento de tributo para a União, para o Estado e município e onde eles estão aplicando esse dinheiro. Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.